Fala aí, galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Wellington Dutra, professor de Física da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. E na aula de hoje iniciamos o estudo da física térmica, também conhecido como termologia. Essa área da física investiga os fenômenos relacionados especificamente à energia térmica. No dia a dia, estamos familiarizados com a grandeza física temperatura, para avaliar se o corpo está quente ou se muitas vezes está frio. Nos valemos da sensação térmica, colocando a mão no corpo para saber se ele está quente ou frio. Mas essa sensação não é tão confiável de medição. A temperatura é uma grandeza física que está relacionada com a energia cinética média das partículas que constituem o corpo. De maneira informal, podemos medir a temperatura de um corpo relacionado ao grau de agitação das partículas que constituem esse corpo. Pois, independente do estado físico desse corpo, líquido, gasoso ou sólido, sempre vão possuir uma vibração. E quanto maior a temperatura, mais intensamente essas partículas vão vibrar. Para que essa partícula aumente sua agitação molecular, ela precisa ganhar uma quantidade de energia que ela possui. Já que essa energia não pode ser aumentada se ela não receber essa energia de outra fonte. Essa energia trocada na física é o que vamos chamar de calor. O calor no cotidiano é comparado à temperatura. Como vamos falar que o corpo está muito quente, a gente pode falar, nossa, está muito calor hoje. Essa ideia, na verdade, é que a energia do corpo de ganhar ou perder é o que chamamos de calor. O calor é uma energia em trânsito e é uma grandeza microscópica. Não podemos observar a temperatura. Os termômetros eles foram criados como um aparelho de medida indireta a temperatura do corpo. Mas por que indireta? Quando você aumenta a temperatura do corpo, o grau de agitação também aumenta algumas vezes. E esse aumento vai provocar uma grandeza chamada de dilatação. A dilatação é o aumento do volume do corpo. Todo termômetro possui em seu interior um líquido. Geralmente é utilizado o álcool com corante e para medir a temperatura de um corpo, esse termômetro devemos colocar em contato com outro corpo que queremos medir sua temperatura. Para facilitar, vamos imaginar que o corpo está com a maior temperatura do que o termômetro. Nesse caso, ao entrar em contato, o calor é transferido para o termômetro e assim aumentando a temperatura do líquido dentro do termômetro. Com isso, ele se dilata e com esse líquido que está contido dentro do tubo fininho, chamado de tubo capilar, quando a temperatura do corpo maior será a altura do coluna desse líquido. Depois de certo tempo em contato, o termômetro e o corpo atingem a mesma temperatura, que chamaremos de equilíbrio térmico. Essa altura dessa coluna vai se estabilizar e em uma escala já previamente calibrada, faremos a leitura da temperatura correspondente. Nesse tipo de termômetro, a grandeza termométrica é a altura da coluna do líquido, mas podemos utilizar outras grandezas, como a pressão de um gás, para medir essa temperatura. Para calibrar um termômetro, devemos utilizar dois estados térmicos com temperaturas bem definidas. Esses estados térmicos são chamados de pontos fixos. Dentre os diferentes pontos fixos utilizados na calibração dos diferentes tipos de termômetros, citaremos dois, o que costumam mais ser aplicados nas calibrações de termômetro de vidro. São esses pontos, o ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de gelo corresponde ao estado térmico de fusão, isso é, o derretimento do gelo sob pressão normal. E o ponto de vapor corresponde ao estado térmico de ebulição da água, que é a fervura da água, também sob pressão normal. A pressão normal é a temperatura a nível do mar. Em resumo, para calibrar um termômetro de vidro, colocaremos ele em uma indicação de temperatura na água com gelo e depois na água com ebulição. Cada ponto desses estados, vamos adotar um valor de temperatura. Essas temperaturas são citadas, utilizam a escala Celsius, que utilizamos no Brasil, com o valor do ponto de gelo de 0 graus Celsius e o ponto de vapor a 100 graus Celsius, e a escala Fahrenheit, utilizada nos Estados Unidos, e tem ponto de gelo de 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Utilizamos a equação de conversão entre as escalas para determinar outros valores na escala correspondente. Por fim, uma terceira escala, chamada Kelvin, que é mais utilizada no meio científico, tem muita importância por sempre se utilizar de valores positivos, adotando como zero a temperatura em que a molécula teoricamente não teria mais agitação. Esse ponto também é chamado de zero absoluto. Ao se tratar do calor, antigamente esse efeito sobre a temperatura era explicado para a existência de um fluido invisível sem peso chamado calórico. De acordo com essa teoria, um corpo a uma alta temperatura teria mais calórico do que um corpo com baixa temperatura.
E com esse raciocínio, se o corpo quente perdesse calórico, sua temperatura diminuiria. Apenas em 1843 que o físico britânico Joule derrubou a teoria do calórico, demonstrando que o calor é uma forma de energia em trânsito. Essa energia que modifica a energia de agitação das moléculas, quando dois corpos a temperaturas diferentes são colocados em contato, sendo que um deles tem temperatura maior do que o outro, observamos que parte da energia térmica das partículas de maior temperatura são transferidas para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam uma mesma temperatura. Essa energia térmica é transferida espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É uma energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Tem como unidade de medida no sistema internacional o Joule. Entretanto, por razões históricas, a unidade mais utilizada para medir a quantidade de calor é a caloria e a quilocaloria. Quilocaloria corresponde a 1000 calorias. E, por definição, uma caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água necessita para variar de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Contudo, há situações em que a troca de calor não acarreta necessariamente nessa mudança de temperatura. Considere, por exemplo, um recipiente com determinada quantidade de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Se colocarmos esse recipiente sobre a chama de um fogão, verificamos que a temperatura da água vai aumentando gradativamente até atingir 100 graus Celsius. Nessa temperatura, a água começa a ferver. E ao passar do tempo, muda do estado líquido para o estado gasoso. O calor da chama faz com que a água continue a ferver, mas não muda a temperatura, pois a temperatura a partir desse ponto, de 100 graus Celsius, só vai se modificar quando o corpo passar totalmente para o estado gasoso. Por isso, temos dois modos de transmissão de energia pelo calor. O calor que é recebido ou cedido por um corpo e provoca nele uma variação de temperatura vai ser denominado calor sensível. Por outro lado, o calor recebido ou cedido por um corpo que provoca somente mudança no estado físico vai ser chamado de calor latente. Uma equação muito importante para a calorimetria é a equação fundamental da calorimetria. Essa equação é utilizada para calcular a quantidade de calor que provoca uma variação de temperatura. Isso é, o calor sensível, essa expressão vai depender da massa que estamos variando, da temperatura e do calor específico, que é uma característica dependente do material e do estado físico dele. Por exemplo, o calor específico da água é diferente do calor específico do gelo e também vai depender da variação de temperatura, óbvio. Ao receber calor, ele tem um aumento de temperatura. Quando ele perde calor, ele vai ter uma redução de temperatura. Já o calor latente será a quantidade de energia que o corpo tem para absorver e mudar totalmente seu estado físico. Essa quantidade de energia vai depender da massa do corpo e de uma constante que tem o mesmo nome, chamada de calor latente. Essa constante é dependente da mudança de fase do estado físico e da substância. Finalizaremos nossa aula falando um pouco mais sobre a termodinâmica. Essa palavra tem origem grega e significa movimento de calor. É a área da física que investiga os processos que permitem a conversão de calor em trabalho ou vice-versa. As leis da termodinâmica foram elaboradas no século XIX. Para entender como ocorre a transformação de calor em trabalho, precisamos conhecer dois principais pontos da termodinâmica. O primeiro deles é a energia interna de um gás. Como sabemos, as moléculas de um gás estão em constante movimentação, desordenada. Sabemos ainda que essa movimentação depende da temperatura do gás. Quanto mais alta for a temperatura do gás, maior será a agitação dessas moléculas. A energia interna dada na massa é dependente dessa temperatura, que se apresenta como agitação molecular. A essa temperatura, sempre utilizaremos a escala Kelvin. Se a temperatura do gás aumentar, teremos uma variação de energia interna positiva. E se a temperatura diminuir, teremos uma variação de energia interna negativa. Mas se a temperatura do gás não variar, não vamos ter uma transformação chamada de transformação isotérmica. Em uma transformação isotérmica, a temperatura antes e depois do trabalho ser realizado será a mesma. O segundo fator é a variação do volume do gás. Durante a transformação termodinâmica, o volume do gás pode sofrer variação. O trabalho será diretamente proporcional a essa variação de volume. Logo, quando o gás sofrer uma expansão, o trabalho será positivo. Nesse caso, é definido que o gás realizou o trabalho. Se ele sofrer uma contração,
o trabalho será negativo, e nesse caso é definido que o gás recebeu o trabalho. O cálculo desse trabalho está relacionado com essa variação de volume. Para podermos calcular o módulo do calor que foi convertido em trabalho ou vice-versa, vamos necessitar do valor da pressão interna do gás e dessa variação de volume. Pela primeira lei da termodinâmica, em qualquer processo termodinâmico, a energia pode ser transferida de um sistema para o outro, de duas maneiras, sobre a forma de calor ou sobre a forma de trabalho. Não pode ser criada nem destruída, e a quantidade de calor que é transferida de um sistema para o outro é o trabalho. Estão relacionados com a variação da energia interna, isso é, a variação da energia interna do sistema será igual à diferença entre o calor que foi trocado pelo sistema e o trabalho que está envolvido nessa transformação. Logo, se o sistema termodinâmico recebe 500 joules de calor e realiza um trabalho de 400 joules, essa diferença de 100 joules vai ser adicionada diretamente na energia interna do gás. Logo, ele vai aumentar em 100 joules sua energia interna. Lembramos também que o calor pode ser contido no gás, pode ser retirado. Isso se considera, a gente vai usar a energia negativa, por exemplo, menos 500 joules. Logo, se o gás cede menos 500 joules e recebe um trabalho de 400 joules, a conta para a variação dessa energia interna é uma subtração. Menos 500, menos 400, teremos então a variação de energia interna de menos 900 joules. Isso se o gás reduzir menos 900 joules. Existe a possibilidade que nesse processo também não tenha troca de calor com o meio externo. Esse tipo de transformação será chamada de adiabática. Ciclo termodinâmico é aquele que o estado final do gás vai ser igual ao inicial. Estado são dois valores de pressão e temperatura. No caso, como mantém a mesma temperatura antes e depois, a energia interna do gás num ciclo também vai ser a mesma. E o trabalho vai estar diretamente relacionado com o calor trocado. Quando temos um sistema convertido em trabalho, chamaremos esse sistema de máquina térmica. O motor do automóvel é o melhor exemplo, ou podemos ter o inverso. Isso é chamado de calor convertido em energia. Nesse caso, é a geladeira. A geladeira, na física, é chamada de máquina frigorífica. Essa conversão de calor em trabalho sempre terá perdas de energia convertida. O som dos motores é um exemplo em que parte da energia convertida é em energia sonora. O próprio aquecimento das máquinas também é um exemplo de perda de energia, através da conversão de calor em energia térmica. Assim, aprendemos um pouco sobre a termodinâmica. A termodinâmica trouxe avanço aos estudos dos motores a combustão. E esse estudo possibilitou a Revolução Industrial, que até hoje utilizamos nesse estudo nas indústrias, nos nossos carros. Fechando assim nossa aula de hoje. Deixe seu comentário e sua dúvida. Um abraço a todos e até mais.